A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é: eu não sou a favorita. Nunca fui. Nasci com 6 minutos de diferença da minha irmã gêmea, Lara, o suficiente para ela chegar ao mundo e tomar tudo o que viria depois. O colo da nossa mãe, o orgulho do nosso pai, os aplausos da família inteira. Eu era só a segunda. A sombra. Crescemos em uma casa onde os elogios eram moeda de troca e eu nunca tive saldo. Enquanto Lara ganhava parabéns por respirar, eu precisava virar do avesso para ser notada. Ela era a filha perfeita. A que tirava 10, a que ganhava medalha, a que encantava todo mundo com um sorriso forçado e manipulador que ninguém parecia enxergar além da superfície. Eu era a rebelde. A que fazia perguntas demais. A que chorava sozinha no banheiro porque a mãe dizia que eu atrapalhava. A que ouvia: aprende com a sua irmã, como se eu não tentasse todos os dias. A vida me ensinou a me virar cedo. Estudei em escola pública enquanto Lara teve cursinho pago. Eu trabalhava meio período, entregando panfleto, enquanto ela focava nos estudos. O favoritismo era tão escancarado que doía nos ossos. Mas ninguém via. Ou melhor, ninguém queria ver. Quando finalmente consegui entrar na faculdade de design gráfico, com bolsa 100%, foi como vencer uma guerra sozinha. Sem apoio. Sem festa. Sem ninguém para dizer: eu sabia que você conseguiria. Lara ganhou um carro da família quando passou em medicina. Eu ganhei silêncio. E um olhar de desdém da minha mãe, como se dissesse: você devia mesmo era arranjar um emprego de verdade. Mudei para um kitchen apertado no subúrbio, vizinho da casa de um cara chamado Flávio, um senhor amargo, viúvo, que mal olhava na minha cara. Ele morava com o filho adolescente, Lucas. Um moleque que vivia fazendo barulho, soltando pipa na fiação e chutando lixo. Mas eu era invisível. Uma sombra, lembra? Então segui minha vida do jeito que dava, estudando, trabalhando, sobrevivendo. Até o dia em que minha vida virou um pesadelo. Voltei do estágio numa sexta, exausta, a cabeça latejando. Quando cheguei no portão do prédio, percebi que meu celular tinha sumido. Revirava a bolsa feito louca, tentando entender. Nada. Entrei em pânico. O celular era meu único meio de contato com clientes, minha agenda, meu trabalho. Era um modelo básico, mas eu tinha comprado com suor, parcelado em 12 vezes, e ainda estava pagando. Subi correndo pro meu AP, tentando lembrar onde tinha visto ele pela última vez. Foi quando bateram com força na minha porta. E a senhorita me dá licença? Gritou Flávio, o vizinho, com o dedo apontado como se estivesse prestes a me enforcar. Acho que temos um problema. Minha cabeça girou. Ele entrou empurrando a porta, como se a casa fosse dele. Atrás dele, vinha o síndico, com cara de poucos amigos. O Lucas disse que viu você mexendo na mochila dele lá fora. Você tem o celular dele? Disse o síndico, já com tom de acusação. Fiquei paralisada. O quê? Eu perdi o meu celular. Gritei, tentando me defender. Ah, perdeu? Que conveniente. Debochou Flávio. Primeiro rouba, depois diz que perdeu o seu. Tá na cara, né? Achou que podia meter a mão porque é pobretona. Foi como levar um soco. Eu tremia. Gaguejei alguma coisa, mas ninguém ouvia. Me cercaram com palavras como punhais, jogando minha dignidade no chão. A gente vai chamar a polícia. Ameaçou o síndico. A palavra polícia me paralisou. Eu nunca tinha feito nada de errado. Nunca. Mas ali, naquele corredor mofado, eu era tratada como bandida. Como lixo. Voltei pra dentro chorando, o coração estraçalhado. Tentei ligar do notebook pro rastreador do celular, mas não funcionava. O GPS estava desligado. Minha cabeça girava. As mãos não paravam de tremer. E então veio o pior. Recebi uma mensagem da minha mãe. Não acredito que você foi acusada de roubo. Que vergonha. Sempre soubemos que você ia dar problema. Alguém tinha contado pra ela. Lara, provavelmente. Claro que sim. E sem nem me ouvir, ela já tinha julgado. Naquela noite não dormi. Olhava pro teto, pensando em como tudo sempre foi uma luta solitária. Em como as pessoas me viam como descartável. O mundo me espezinhava e ninguém parecia notar. Mas aí, 2 dias depois, algo aconteceu. Uma reviravolta. A síndica nova do prédio, Dona Odete, que morava no andar de cima, bateu na minha porta com o celular na mão. O meu celular. Eu vi o que aconteceu. E achei estranho. Então fui olhar as câmeras de segurança da entrada. Meu coração disparou. Seu celular caiu da sua mochila quando você passou pelo portão. Uns minutos depois, o Lucas passou, olhou para os lados e enfiou no bolso. Fiquei muda. Um calor subiu no meu rosto, misturado com alívio e raiva. Ela me entregou o aparelho e um pendrive com o vídeo. Eu assisti aquilo em silêncio. O filho do vizinho. O moleque que me acusou. O moleque que disse que me viu mexendo na mochila dele, quando, na verdade, tinha sido ele quem roubou. Chorei de novo. Mas dessa vez não era dor. Era raiva. Era sede de justiça. E então fui até a porta do Flávio. Bati com força. Quando ele abriu, com aquela cara arrogante, eu entreguei o pendrive.
Quer assistir comigo ou prefere ver com a polícia? O silêncio que seguiu foi de cortar o ar. O rosto dele foi mudando de cor, do vermelho ao branco. Chamou o filho, que apareceu com cara de sono e vergonha. E eu ali firme, pela primeira vez em muito tempo. Mas o que veio depois disso não foi o que eu esperava. Flávio tentou inverter o jogo. Disse que era brincadeira, que o filho ia devolver, que eu estava fazendo escândalo. Você quer guerra, menina? Vai ter. E foi aí que tudo começou a escalar. Uma sequência de perseguições veladas. Portão trancado quando eu chegava. Boatos entre os vizinhos. Até minha bicicleta furada uma noite. E minha família seguia me ignorando, dizendo que eu tinha provocado. Mas eu não ia mais me calar. Pela primeira vez na vida, eu ia lutar. Por mim. Pela menina esquecida. Pela mulher que fui forçada a me tornar. Só que o que eu não sabia é que a verdadeira sabotagem ainda estava por vir. E viria da única pessoa que eu jamais imaginei. Depois do episódio da câmera, meu mundo não voltou ao normal. Nem perto disso. A verdade é que quando uma pessoa pobre, desacreditada, ousa se defender, e ainda tem razão, ela vira ameaça. Flávio não engoliu o constrangimento de ter o filho exposto como ladrão. E pior, por mim, a ninguém. A garota invisível que ele vivia apontando o dedo. Agora, ele queria vingança. E usaria tudo o que tivesse ao alcance. A guerra começou sutil. Nos dias seguintes, passei a ouvir sussurros no corredor. Gente comentando que eu era problemática, que não respeitava os vizinhos, que gostava de criar caso. Flávio estava envenenando o prédio. E eu estava sozinha, mais uma vez. Mas o que mais me chocou foi quando Lara apareceu. Era uma quarta-feira à tarde. Eu estava chegando do estágio, a cabeça latejando, quando ouvi baterem na minha porta. Quando abri, lá estava ela, impecável como sempre, com um vestido caro e aquele olhar de quem pisa onde pisa como se o mundo fosse dela. Você precisa parar com isso, sabia? Ela disse, sem nem dizer oi. Com o quê? Com essa mania de se vitimizar. Você quer mesmo que a polícia se envolva por causa de um celular velho? Aquilo me deu náuseas. O que doía não era a frase. Era o fato de ser ela dizendo. Minha irmã. Aquela que sabia exatamente como era ser pisada pela família. E escolheu me pisar também. Então você veio até aqui defender o filho do vizinho? Perguntei, engolindo o gosto metálico da raiva. Não, eu vim evitar mais uma vergonha para nossa família. A mamãe está arrasada com tudo isso. Você tem ideia do que estão falando no grupo da família? Que você arma escândalo por coisa pequena, ponto. Família, a palavra me atravessava como uma lâmina toda vez. Que tipo de família me descartava como um erro de fábrica? Que tipo de mãe só ligava quando achava que eu estava envergonhando o sobrenome, mas nunca quando eu chorava de fome no fim do mês? Vai embora, Lara. Eu já engoli muita coisa quieta. Essa não. Ela bufou, como se eu fosse uma criança birrenta. Tudo bem, mas depois não diga que ninguém tentou te ajudar. E saiu, como se tivesse me feito um favor. Naquela noite, me deitei com o corpo leve de raiva, mas o coração pesado de lembrança. Voltei no tempo, quando éramos pequenas. Quando eu fazia castelinhos de areia para ela e ela destruía com o pé rindo. Quando eu tirava nota boa e ela dizia que foi sorte. Quando mamãe brigava comigo por não ser mais como a Lara. Só que dessa vez, eu não era mais criança. E a mulher que eu estava me tornando, não ia mais aceitar ser pisada. Na semana seguinte, a perseguição aumentou. Descobri que alguém havia feito um boletim de ocorrência anônimo contra mim, alegando comportamento agressivo e ameaças a um menor. Eu só soube quando a polícia bateu na minha porta às 8 da manhã. Me trataram como criminosa. Me perguntaram se eu estava usando drogas. Se eu gritava com os vizinhos. Se eu era perigosa. Mostrei o vídeo da câmera. Mostrei prints das mensagens. Um dos policiais pareceu envergonhado. Mas o outro só disse. Você tem muita cara de briga, sabia? Mais uma vez, fui classificada pela aparência. Pelo meu cabelo preso de qualquer jeito, pela roupa surrada, pela cara cansada. E mais uma vez, senti vontade de gritar até sangrar. Procurei uma advogada pública. Me orientaram a entrar com uma queixa contra o garoto. Mas também avisaram, vai ser demorado. E pode sair caro. Ainda mais se tiverem um advogado particular. Caro, demorado. E justo quando eu estava começando a pegar uns freelas fixos para tentar sair do estágio. O tempo era meu inimigo. E o dinheiro, um fantasma. Mas aí veio o pior. Na semana seguinte, recebi um e-mail. Um anônimo. Com um arquivo PDF. Abri com desconfiança. Era uma montagem. De uma conversa entre eu e um cliente. Uma conversa falsa. Em que eu oferecia serviços sexuais em troca de pagamento. Meu coração despencou. O remetente ameaçava divulgar aquilo. Mandar pro RH da empresa onde eu estagiava. Pra minha faculdade. Pro grupo da família. O e-mail terminava com uma frase que me arrepiou. Você não sabe com quem mexeu. Corri até a empresa. Falei com meu supervisor antes que qualquer coisa chegasse até ele. Mostrei o e-mail. Provei que era falso. Consegui evitar a demissão. Por pouco.
mas o estrago emocional já estava feito. Passei os dias seguintes em alerta constante. Tinha medo de sair, dormia pouco, acordava assustada com qualquer barulho, e para piorar, meu nome começou a sumir das listas de chamada dos freelancers. Meus contatos estavam me bloqueando. Aos poucos, eu estava sendo apagada, sabotada. Foi quando uma das minhas clientes de design, uma mulher chamada Elaine, dona de uma loja de cosméticos, me mandou um áudio. Oi, Flor, olha, eu recebi uma mensagem muito estranha sobre você. Com um print. Disseram que você tentou extorquir alguém, mas eu não acreditei, tá? Só quis te avisar. O sangue gelou. Era uma campanha. E alguém com acesso a meus dados. Alguém que me conhecia. Que me odiava. Fiquei pensando, quem odiaria tanto assim me ver vencendo? Foi aí que as peças começaram a se encaixar. Lara, ela sabia de tudo que eu fazia. Sabia onde eu trabalhava, onde eu estudava, onde eu morava. E ela tinha os contatos. Tinha os meios. Tinha um motivo. Quando liguei para minha mãe, para confirmar uma suspeita, ela atendeu com voz fria. Não precisa tentar colocar sua irmã no meio dos seus problemas, viu? Ela só quer te ajudar. Inclusive, ela contou que você tá mal. Disse até que pode pagar uma terapia. Aquilo me atingiu em cheio. A Lara, querendo pagar uma terapia. A mesma Lara que assistiu minha vida inteira ser engolida e nunca me estendeu a mão. A mesma Lara que nunca aceitou que mesmo sem apoio, eu estava indo mais longe que ela emocionalmente. Porque eu era livre. Porque eu era verdadeira. E agora ela queria me destruir. Mas por quê? Voltei nas mensagens antigas. Nos prints. Nos arquivos apagados. E então encontrei um contrato entre a clínica da mãe do Flávio, onde Lara fazia estágio como parte do curso de medicina, e a ONG onde eu fiz um projeto de identidade visual voluntária. Ou seja, Lara conhecia o Flávio. E mais do que isso, ela era amiga da mãe dele. E naquele instante, tudo fez sentido. Eles se juntaram, me marcaram, me caçaram. E talvez o pior ainda estivesse por vir, porque quando fui checar minha conta bancária naquela noite, algo estava errado. Uma transferência de R$ 2.000 tinha sido feita, sem minha autorização, para uma conta desconhecida, e o banco dizia que a senha havia sido digitada corretamente. Como isso era possível? Será que alguém tinha acesso ao meu notebook? Será que alguém entrou no meu apartamento? E então lembrei, a Lara esteve aqui. Ela entrou, mexeu, sorrindo. Senti a espinha gelar, a garganta secar. Minha própria irmã estava me destruindo, em silêncio, com o mesmo sorriso com que me abraçava nas festas de fim de ano. Mas por quê? E se eu dissesse que tem uma gravação escondida, que ela mesma se entregou? A essa altura, eu já tinha certeza de uma coisa: Lara não queria me ajudar, queria me destruir. E o mais perverso era que ela fazia isso com calma, com classe, com o tipo de crueldade que se esconde atrás de sorrisos, flores e palavras doces. Ela era uma serpente vestida de irmã, e eu levei a vida inteira para perceber que meu maior inimigo dormia no mesmo berço que eu. A transferência indevida da minha conta foi o alerta final. O banco confirmou que os dados de acesso haviam sido digitados corretamente, sem falhas. Nenhum sinal de invasão externa. O que isso queria dizer? Que alguém com acesso físico ao meu computador usou minha senha. E a única pessoa que tinha estado no meu apartamento naquela semana, além de mim, era Lara. Na hora, meu estômago virou um nó. A lembrança dela na minha sala, mexendo distraidamente no celular enquanto falava que eu precisava parar com os escândalos, voltou como um tapa. Aquela visita não foi preocupação. Foi reconhecimento de terreno. Infiltração. A revolta queimava no meu peito como febre. Eu me senti violada. De novo. Só que agora por sangue do meu sangue. E diferente de Flávio, que me atacava com grosseria, Lara atacava com método. Silenciosa. Calculada. Invisível como uma veneno de ação lenta. Mas o que ela não sabia é que eu tinha uma carta escondida. Dias antes, depois do primeiro ataque de sabotagem, eu instalei um aplicativo discreto no notebook. Um programa que grava o áudio ambiente toda vez que o dispositivo é ativado. Fiz isso por precaução. Por medo de que alguém mexesse em meus arquivos, já que eu não podia bancar uma câmera de segurança no apartamento. O aplicativo não era profissional, mas servia. E quando fui verificar o histórico de gravações, percebi algo. Havia uma gravação do dia da visita da Lara. Apertei o play com a respiração presa. A gravação era simples, em baixa qualidade. No começo, só dava para ouvir a minha voz, nervosa, falando sobre o celular, sobre o vizinho. Depois, passos. Sons abafados de alguém mexendo em papéis, gavetas. E então, a voz da Lara. Sozinha. Como se estivesse falando ao telefone. Mas no fundo, eu sabia. Ela estava gravando áudio para alguém. Sim, tá tudo aqui. Ela nem percebeu. Consegui pegar os dados dela. Agora é só o Flávio fazer o que combinamos. Claro que ela vai surtar depois. Mas até provar, já vai estar queimada. Relaxa, mãe. Eu cuido.
Ela nunca foi boa com detalhes. Relaxa, mãe. Naquele segundo, minha mente parou. Minha mãe também estava envolvida. Minha mãe, a mulher que me pariu. A mesma que dizia, você é dramática. A mesma que sempre passava pano pra Lara. A mesma que preferia não me ter por perto nos almoços de domingo. Elas duas estavam trabalhando juntas. Meus olhos se encheram de lágrimas quentes. Eu ouvi aquele trecho 10 vezes, como se quisesse me torturar. A voz da Lara, fria, objetiva, me despindo com palavras. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Um obstáculo a ser removido. Mas o que eu mais sentia, era o gosto da humilhação. Não bastava ser esquecida. Agora eu era traída. Pensei em ir à polícia com a gravação. Mas sabia que o áudio, sozinho, podia não ser suficiente. Era informal, cortado, sem identificação direta. E com o histórico do prédio e da vizinhança já me tratando como a encrenqueira do 103, eu precisava de mais. Então comecei a planejar. Se elas queriam me enterrar, eu cavaria até descobrir onde tinham jogado minha reputação. E puxaria cada uma de volta comigo. A primeira coisa que fiz foi avisar a Elaine, minha cliente da loja de cosméticos, sobre o que estava acontecendo. Ela foi uma das poucas pessoas que não virou as costas. Eles estão tentando te sabotar, Flor. Isso é muito sério. Ela me ajudou a montar um dossiê com prints, e-mails, mensagens falsas, tudo. Criei uma pasta criptografada na nuvem. Se algo acontecesse comigo, a verdade não morreria junto. A segunda coisa que fiz foi voltar à ONG onde tinha feito o projeto voluntário, o elo que ligava a clínica da mãe do Flávio à Lara. Eu sabia que a peça-chave estava ali. Fui até o coordenador, Marcelo, um cara jovem, idealista com cara de cansado. Contei parte do que estava acontecendo. Ele ficou em choque. Lara, sua irmã, mas ela era super bem relacionada com a clínica. Ela está usando a conexão com a clínica para me sabotar. Preciso saber se houve algum tipo de denúncia contra mim vinda deles. Ele topou checar. E quando me respondeu 3 dias depois, meu mundo girou. Teve sim. Um parecer assinado por uma tal de Rosane, diretora da clínica. Diz que você usou a ONG para autopromoção, e que tentou extorquir uma doação em troca de propaganda. Era tudo mentira. Era ela, minha mãe, Rosane, a mulher que no Natal passado, me deu uma caixa de sabonetes genéricos enquanto presenteava a Lara com um colar de ouro. A mulher que me chamava de egoísta por não aparecer mais nas festas de família. Elas estavam construindo minha destruição por todos os lados. Um cerco emocional, profissional, social. Queriam me apagar, me empurrar pro abismo. E quase conseguiram. Teve um dia em que eu me sentei no chão do banheiro, a água do chuveiro ainda pingando nas costas, e me perguntei se valia a pena continuar. A resposta veio quando abri o e-mail. Um novo cliente. Um pequeno negócio de papelaria querendo identidade visual. Indicação da Elaine. Era pequeno. Era simples. Mas era luz. E eu entendi, o jogo delas não era só sobre destruir minha carreira. Era sobre destruir minha força. Mas elas esqueceram que uma mulher que viveu na sombra a vida inteira, sabe se mover no escuro melhor do que ninguém. No sábado seguinte, toquei o interfone da casa da Lara. Sou eu. Preciso falar. Ela desceu, desconfiada. Estava arrumada, maquiagem leve, como sempre. Fingindo naturalidade. Se for mais um chilique, eu... E só escuta. Liguei o áudio. Aquele mesmo. A gravação. Vi o rosto dela empalidecer. Os olhos tremerem. A mão começar a apertar o celular com força. Você gravou isso? Não. O computador gravou. Sozinho. Mas é o suficiente. Ela tentou manter a postura, mas eu vi. Pela primeira vez, ela estava com medo. E isso não prova nada. Acha mesmo? Porque se eu for à polícia, posso juntar isso com os e-mails falsos. E mais, o histórico de IP da transferência da minha conta já está sendo rastreado. Silêncio. Você não ia fazer isso. Você me subestimou a vida inteira. Agora vai descobrir quem eu sou de verdade. Deixei ela ali, estática. E fui embora com o coração batendo como tambor de guerra. Só que o que eu não esperava, era o que viria no dia seguinte. Recebi uma carta. Sem remetente. Um envelope pardo. Dentro, uma foto. Minha. Dormindo. Na minha cama. Na minha casa. Alguém tinha estado comigo. Alguém tinha entrado de novo. Mas dessa vez, não era Lara. Era outra pessoa. A primeira reação ao ver aquela foto foi congelar. Meu corpo endureceu. Os olhos tentavam negar o que viam, mas o cérebro já tinha compreendido. Alguém entrou na minha casa enquanto eu dormia. Na imagem, eu estava encolhida sob o lençol, cabelo bagunçado, boca levemente aberta. Um ângulo que só poderia ter sido feito de perto. Muito perto. E o pior, não havia sinal de invasão, nem porta arrombada. O que significava que a pessoa usou uma cópia da chave. Senti meu coração martelar as costelas. Revirei o apartamento, procurando qualquer sinal de intrusão. Toquei nas maçanetas, nas trancas, vasculhei armários e gavetas. Nada parecia fora do lugar.
Mas meu corpo sabia, alguém esteve ali, sentado, em silêncio, me observando dormir. Comecei a desconfiar de tudo, até da parede, até da minha própria sombra. A paranoia se tornou rotina. Passei a dormir com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Tranquei todas as portas com cadeado por dentro. Coloquei uma cadeira encostada na maçaneta como faziam em filmes antigos. Mas nada tirava da minha cabeça a sensação de estar sendo vigiada. E então comecei a investigar. Voltei às câmeras de segurança do prédio. Mas alguém já tinha mexido no sistema. As gravações daquela noite haviam sumido. A síndica, Dona Odete, ficou surpresa quando contei. E isso não faz sentido. O sistema só pode ser apagado por quem tem a senha administrativa. E quem tem essa senha? Perguntei, com os nervos à flor da pele. Ela hesitou. O Flávio. Ele é do conselho, lembra? Ajuda com a manutenção. Flávio. De novo ele. Aquilo me fez lembrar da gravação. Lara, Flávio, minha mãe. O trio que decidiu me apagar da vida como se eu fosse um erro de digitação. Só que agora, a coisa estava indo além de reputação. Era invasão. Era ameaça. Era crime. Eu precisava de provas. Mais do que o áudio. Mais do que os prints. Precisava de algo físico. Incontestável. Foi então que procurei um conhecido da faculdade, Davi, o nerd do curso de sistemas que sempre soube mais da vida alheia do que os próprios protagonistas. Paguei uma grana que eu não tinha, mas ele topou instalar câmeras ocultas em pontos estratégicos do meu AP. Uma atrás da estante, outra no alto da porta da cozinha, e uma terceira, a mais importante, embaixo da bancada, voltada para a porta de entrada. Se alguém entrar de novo, a gente vai saber, vai pegar tudo. Ele garantiu. Eu só assenti. E torci para não ser tarde demais. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida, ou fingir que conseguia. Fui até a polícia com os materiais reunidos, os áudios, os documentos forjados, a ameaça financeira, a invasão. Mas o delegado olhou como quem vê uma barata no chão, com desdém. Tem muita suposição aqui, moça. Sem nome, sem prova direta. Vai ser difícil registrar como ameaça real. E a foto de mim dormindo? Isso é o que então? Uma pintura? Ele encolheu os ombros. Pode ter sido você mesma que tirou, vai saber. Já vi gente fazer coisa pior por atenção. Saí de lá com as pernas bombas. Eu estava lutando contra fantasmas. Contra rostos que se escondiam em paredes. E ninguém queria ver. Porque quando você não tem sobrenome importante, sua dor não é suficiente. Mas a resposta viria. Só que de uma forma que eu jamais teria previsto. 2 dias depois, o Davi me mandou uma mensagem com 3 palavras. Vê isso agora. Corri pro link. A gravação da câmera da bancada. Era madrugada. Tudo escuro. E então, a porta se abriu com um estalo. Alguém entrou. Tranquilo. Natural. Sem pressa. Acendi a tela. Aumentei o brilho. O coração disparado. Era um homem. Alto, magro. Usava boné, moletom escuro, rosto parcialmente coberto. Mas mesmo com o disfarce, quando ele virou para olhar na direção da cozinha, a luz da rua bateu por um segundo no rosto. E eu vi. Era Lucas. O filho do Flávio. Meus pulmões travaram. O mesmo garoto que roubou meu celular. O mesmo garoto que mentiu descaradamente, dizendo que eu tinha mexido na mochila dele. O mesmo que me fez passar por criminosa. Estava agora entrando na minha casa. De madrugada. Pra quê? Na gravação, ele não leva nada. Não mexe em gavetas. Apenas entra, olha em volta. Vai até o sofá. Se senta por alguns minutos. E depois, deixa algo sobre a mesa da cozinha. Então se levanta e sai. Voltei o vídeo. Pausei. Ampliei. O objeto deixado ali era pequeno, escuro. Um pendrive. Na hora corri até a mesa da cozinha. Remexi tudo. A fruteira, os porta-copos, a caixa de correspondências. E lá estava ele. O mesmo pendrive da gravação. Meu sangue gelou. Peguei com uma pinça e coloquei direto no notebook. Um único arquivo. Confissão.mp4. Abri. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois, a imagem surgiu. Lara. Sentada em uma sala bem iluminada, num ambiente que parecia uma sala de terapia ou consultório. Sozinha, diante da câmera. Ela olhava diretamente para a lente, e sua voz saía trêmula. Se você tá vendo isso, então eu perdi. Eu falhei. Mas talvez eu só esteja cansada de fingir. Meu corpo inteiro parou. Desde pequenas, eu soube que a mamãe me amava mais. E eu gostava disso. Mas também sentia inveja de você. Porque mesmo sem ter ninguém do seu lado, você nunca precisou fingir quem era. E eu virei uma mentira. A filha perfeita. A médica perfeita. A que acata. A que agrada. Mas dentro de mim, eu só queria ser livre. Como você. Ela suspirou. Longo. Cansado. Só que quando você começou a crescer, quando começou a dar certo, mesmo sem ninguém, eu me vi pequena. Frágil. Eu queria destruir aquilo porque doía em mim. Não fazia sentido que você estivesse vencendo sozinha, enquanto eu afundava sendo amada. Uma pausa.
Flávio me procurou depois do caso do celular. Disse que você estava inventando coisas, ameaçando o filho dele. Eu sabia que era mentira, mas ajudei mesmo assim, porque era conveniente, porque eu tava com raiva, porque eu não queria que você passasse por mim. Ela começou a chorar. E a mamãe não me impediu. Ela sempre foi boa em ignorar as partes feias da gente. Principalmente quando a feia era você. A gravação se apagou. Meu corpo inteiro estava trêmulo. A confissão estava ali, diante de mim. E a parte mais cruel é que foi o próprio Lucas quem deixou a gravação. Por quê? Fiquei noites sem dormir, tentando entender. Até que ele me procurou. Na porta do meu prédio, cabeça baixa, boné enfiado até os olhos. Desculpa, eu não achei que ia dar nisso. Ela me pediu para ajudar. Disse que você era perigosa. Mas depois, eu vi o que fizeram. E eu não queria continuar. Você invadiu minha casa. Eu sei. E vou pagar. Pode me denunciar. Só me perdoa, tá? Disse ele, deixando outro envelope nas minhas mãos. E isso aqui. É o que ela não queria que você visse. E saiu correndo. Abri o envelope ali mesmo. Dentro, cópias de mensagens. E um extrato bancário. Uma transferência feita da conta da minha mãe para a da clínica. Com uma descrição. Acordo, encerramento de contrato ONG. Elas tinham pago para me excluir, formalmente. Como se eu fosse um nome numa lista negra. Eu tinha tudo agora. A confissão, a prova, o rosto. Mas a pergunta que me ardia não era mais, quem fez isso? Era. Com tudo nas mãos, a gravação da Lara, as mensagens, o extrato do pagamento da minha mãe à clínica, eu percebi que havia alcançado um ponto sem volta. Durante anos, o que eu mais desejei era ser amada pela minha família. Ser vista. Ser respeitada. Mas naquele momento, com todas as provas escancaradas diante de mim, eu só conseguia pensar numa coisa: justiça. Não por mim de agora, mas pela menina de 10 anos que chorava em silêncio quando a mãe esquecia seu aniversário. Pela adolescente que se encolhia quando diziam que ela nunca seria ninguém. Pela mulher que sobreviveu com o mundo cuspindo na cara dela. Enviei o dossiê completo à polícia. Mas fui além. Publiquei tudo. Não com meu nome, usei um pseudônimo. Um blog simples. Mostrei os áudios, os prints, os documentos, até a confissão da minha irmã. Em menos de 24 horas, o post viralizou. A menina acusada injustamente pelo vizinho cujo filho era o verdadeiro ladrão virou manchete. E como todo castelo de mentira, o delas ruiu rápido. A mãe foi afastada da direção da clínica. Lara, exposta na universidade, pediu afastamento por motivos psicológicos. Flávio vendeu o apartamento e se mudou em silêncio. E Lucas? Lucas foi internado numa clínica para tratamento comportamental, talvez o único com chance real de mudança. E eu fui chamada para contar minha história numa ONG de apoio a mulheres vítimas de violência moral e familiar. Falei tremendo, mas falei. E ao final da palestra, uma moça da plateia me abraçou chorando. Você é a primeira pessoa que me fez sentir que não sou louca. Naquele abraço, eu entendi. Eu não precisava da aprovação da minha família.